Tá começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do nosso podcast de basquete, o Ed3. Nesta manhã ensolarada de domingo, estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, para discutirmos o que, meu querido Mano Mixel, hoje? Qual que é o assunto deste episódio ensolarado? Ele que vai ser o queridinho da temporada regular, o MVP da temporada regular da NBA 2021-22. Quem será que vai ganhar este prêmio? Quem, Gabriel Spangero? Quem que será? Essa que vai ser a discussão. Quem que tá despontando, quem não tá, quem que vai brigar. Desculpa, não era para perguntar isso agora, né? Me empolguei. Não, por isso que eu não soltei os nomes. Por... Por isso que ainda não soltei nomes. Mano Mixel, você arrebentou nesse gancho. Você arrebentou. Mas, queridos, hoje discutiremos, passada quase um quarto de temporada, a maioria dos times já está com 20 jogos praticamente. A NBA tem em sua temporada regular, lembrando, esta temporada voltamos a ter uma temporada de 82 jogos, fazer 2 temporadas que a gente não tinha uma temporada regular com 82, já nos aproximamos aí do 20, 21 para a maioria dos times, poucos times ainda não chegaram nessa marca. Então vamos discutir, como o Mano Mixel muito bem antecipou, quem será quem neste momento, né? Quem neste momento, aqueles atletas que estão aí despontando para brigar por esse título de MVP. E Mano Mixel, quem, na sua opinião aí, quem na sua opinião não, né? Quem que está despontando, até segundo a própria NBA, nesse momento mágico de temporada? Nesse exato momento, estamos aqui no dia 28 de novembro, 10h36 da manhã. Neste exato momento, o primeiro colocado da corrida do MVP, segundo a própria NBA, é Stephen Curry, surpreendendo um total de 0 pessoas até o presente momento. 0 pessoas. Quem está acompanhando, 0 pessoas. Mas quem, até nos nossos previews da temporada aí, a gente não estava botando essa... Não, hein? A gente colocou o Stephen Curry em segundo lugar, né? Nossa, isso foi uma unanimidade. A gente falou dele assim, o Curry é um jogador indiscutível, né? Mas a gente discutia muito a capacidade do Golden State propiciar para ele parceiros capazes de gerar uma campanha impactante. E vamos lembrar que o MVP ele não é sobre único exclusivamente números individuais, e sim sobre o desempenho do time, claro, o tanto que aquele jogador individualmente conseguiu desempenhar um papel impactante para o desempenho do time. Mas, neste caso, a gente tem um Golden State com a melhor campanha da NBA até agora e um Curry quase tão matador quanto da temporada passada, quando ele teve média de 32 pontos por jogo, aí, a melhor da NBA. Ele, até aproveitando aqui já falando disso, o Curry tem média de 28,2 pontos por jogo, coisa pra caramba, se eu não me engano é a segunda melhor média, ele tá atrás, acho que só do Kevin Durant, e ele tá com 5,8 rebotes por jogo e 6,8 assistências por jogo, que é coisa pra caramba, convenhamos. Além de, é claro, de novo, Golden State está 17-2, né? 17 vitórias. 17-2. Que cada dia eles ganham uma nova e aí né? Eu já perco a conta aqui também. Então tá bastante impactante aqui. Vai falar, Gabi, vai lá. Não, eu só ia comentar que, além desse impacto gigantesco de Stephen Curry no lado ofensivo, que está sendo absurdo, né? Estava lendo um texto comentando sobre uma evolução gigantesca dele no lado defensivo também, né? Foi até um comentário do... Agora não lembro, acho que foi do Draymond Green, falando que a galera vê muito todo o impacto ofensivo dele, mas o que ele tem feito na defesa está absurdo. Ele está melhor fisicamente, o impacto dele fisicamente e a velocidade lateral dele para marcação está assim, sendo diferenciada, e é um impacto
no conjunto, né? Na lado ofensivo, acho que a gente nunca duvidou, assim, absurdamente, né? O impacto dele, ele fazer essas coisas que ele está fazendo não impressiona muito, impressiona, mas assim, não é, tipo, meu Deus, que é isso? Novidade. Mas não é novidade, mas do lado defensivo é um outro ponto que ele está se destacando também, né? Perfeito. Eu ia falar um pouco desse ponto mesmo. Acho que não só o Curry, mas como o Marmixo trouxe, o time do Golden State Warriors como um todo criou Sim. uma coesão de jogo e uma movimentação que ela é muito impressionante hoje. A defesa do Golden State é sufocante. E a gente pensa, né? O Curry não tem aquele físico de um grande defensor, né? Ele é um cara mais magro, ele é um cara mais baixo, ele não é, né? Ele não é um armador alto, por exemplo, nem forte como o Jrue Holiday. Mas ele tem sido um cara extremamente bom na defesa, com roubadas, com uma base defensiva, um jogo de pés na defesa muito importante. E uma rapidez para cobertura, para agilidade muito forte. Isso tem possibilitado o Golden State a ser a melhor defesa da NBA também, né? A gente discutiu isso na semana passada, e é o time que tem conseguido aí deixar seus oponentes a menos de 100 pontos por posse de bola. Então, esse impacto defensivo do Curry, ele é importantíssimo. A gente falou um pouco de uma das decepções nossas, era o Atlanta Hawks. Por quê? Porque o Trae Young não consegue marcar. Porque o Trae Young é absurdo. Ontem o Hawks perdeu do Knicks, quem está ouvindo a gente aí hoje, dia 27, o Hawks perdeu do Knicks porque o Trae Young, cara, é pífio na defesa e o Knicks, cara, se jogou muito em cima do Trae Young, apesar do Trae Young ter feito uma baita de uma partida no ataque. Então, acho que esse impacto defensivo do Curry a gente subestima, mas é algo super, hiper, mega importante na temporada que a gente está assistindo esse ano. Muito bem. Eu vi um meme ontem falando sobre Golden State Warriors, eles ganhando de todo mundo e eles falando assim, tipo aquele meme para quem gosta de Dragon Ball, Freeza, né? Falando, pô, essa ainda não é a minha forma final, porque ainda tem Klay Thompson sendo esperado aí, né? Então, imagina o que vai acontecer com esse time. Tá igual o Cavaleiro Zodíaco, tá recarregando o Cosmo ali, né? Tá recarregando. Exatamente. Para o Klay Thompson chegar. Muito bem. Todos, acho que é unanimidade que nesse momento Curry é o favorito, muito disparado até na minha opinião, para esse prêmio nesse momento da temporada, né? Acho que sim, acho que o risco que ele corre é que, apesar de tudo que a gente tem falado do Golden State, né, acho que o Golden State está fazendo mais do que a gente espera e talvez mais do que a gente achasse que esse time fosse capaz de fazer, principalmente sem o Klay Thompson. Então, eu tenho um pouco, olhando aí para o futuro, a dúvida ali no fundinho da minha cabeça se o Golden State mantém esse desempenho durante toda a temporada regular. Que o Curry mantém, eu não tenho dúvidas, mas e todos esses outros jogadores que estão surpreendendo positivamente? Será que eles mantêm? Mas aí também tem o Klay Thompson aí prestes a voltar, então acho que A gente, é um time a competitivo. Vamos ver como que acontece, mas é um time competitivo. previsão é que o Klay Thompson volte agora, antes mesmo da rodada de Natal da NBA, né? Então, Sim. expectativas altas. E só um adendo, né? Esse ponto que você trouxe é muito importante, a gente vai falar mais dele nos próximos jogadores. É muito difícil a NBA dar o prêmio de MVP para um jogador que não está com seu time no top 4 ali da conferência. Então, ano passado mesmo o Curry brigou muito, foi sextinha da temporada, mas o Golden State terminou em oitavo. E por isso ele não foi MVP da temporada. Então, esse ponto é importante. O Golden State precisa se manter nas cabeças para que ele seja o MVP ao final dessa temporada, senão é muito difícil disso acontecer. Muito bem. Gabriel Spangero, quem na lista... A gente está tomando como base, galera, a lista atual da NBA, né? Kia MVP Letter, sobre a corrida do MVP, né? Que, em teoria, são as parciais da temporada para cada um dos prêmios individuais. Gabriel Spangero, quem é o segundo nessa lista hoje, no dia 28 de novembro? No dia 28 de novembro, a gente tem na segunda colocação Kevin Durant. Nessa lista
da NBA, né, do que é MVP, só tem uma informação sobre quem estava na semana passada, qual que era a colocação do segundo lugar, né? E os dois aqui mantiveram, né? O Curry já era o primeiro colocado na semana passada, e Kevin Durant também. Acho que na nossa visão, né, quando a gente falou das prévias, o Kevin Durant não estava tão acima, né? Talvez a questão por eles estarem se poupando, e talvez tinha ainda também um terceiro elemento na nossa visão, que hoje não está jogando, que Kyrie Irving, para fechar o Big Three, né? Mas quando a gente já usar até uma referência, uma analogia que o Mano Mixel trouxe aqui antes da nossa conversa, a gente divide a temporada, os jogos do Brooklyn na metade, a segunda metade do Brooklyn já está despontando em relação ao que eles fizeram, e hoje eles já são o primeiro colocado. Tudo bem que na segunda, terceira colocação ali, a diferença de vitórias é apenas uma vitória, né? São 14 para o Brooklyn e 13 para o Miami na segunda colocação, mas eles, colocando a referência dos últimos jogos, eles já colocaram a expectativa que a gente já tinha de Brooklyn, né? Na temporada, no começo da temporada estava em oitavo, nono. O que você espera de Brooklyn em oitavo, nono? E alguns jogos já recuperaram a liderança. Eu estava vendo ontem Suns e Brooklyn, e mais uma partida assim absurda de Kevin Durant fazendo mais de 30 pontos. O aproveitamento do arremesso do Kevin Durant e o impacto dele em quadra, assim, é absurdo. Agora, eu procurei aqui de novo nas páginas que eu estou aberto aqui, mas eu não achei. Mas tinha uma foto da quadra ofensiva e o aproveitamento dos arremessos do Kevin Durant em todo o perímetro ali, média distância, longa distância. O aproveitamento é absurdo, sempre muito impactante, fazendo o que Kevin Durant faz. E acho que ocupa ali a segunda colocação também como bem... talvez unânime ali, eu não sei, é um dos jogadores que está mais impactando aí a NBA nesse começo de temporada, nesse primeiro quarto. Aí só trazendo números, faltou números aqui, o Mano Mixon falou, o Stephen Curry está atrás de Kevin Durant, em pontuação são 28,6 pontos por jogo, 7,6 rebotes e 5,4 assistências. Só trazendo um pouquinho de números também, sendo monstruoso aí nos impactos e nas médias também. Só acrescentando, Gabi, o aproveitamento de quadra do Durant. O Durant não é um pivô, galera. É de 54,8% dos arremessos de quadra. E na linha de 3 pontos, dos arremessos ele acerta. E da linha de 3,41, que é muito acima da média da NBA. Então, é monstruoso mesmo. Mano, Mix, você concorda com os pontos de Gabriel e com Kevin Durant nessa segunda posição? Concordo. Acho que quando a gente olha para a estatística, o Curry e o Durant são os jogadores que despontam, né? Eles são muito consistentes em todos praticamente os fundamentos. E acho que o que faz diferença no momento é exatamente o que a gente falou, né? Que o Curry está jogando num time que está entregando mais do que o esperado, e o Durant está jogando num time que, apesar de ser o primeiro da conferência, quando a gente olha para o que aconteceu até agora na temporada, entregou um pouco menos do que o esperado. Talvez não por conta do Durant, que tem entregue, sim, o que se espera dele, mas o Nets não entregou tudo que a gente espera em quadra para dar citar. Pô, o time está em primeiro, né? O que mais você queria que fizesse, né? Quando ele jogou com os dois primeiros do outro lado, ele perdeu. Ele perdeu de Golden State, ele perdeu ontem de Phoenix Suns, e perdeu ambos os jogos Ontem ele quase chegou para fazer uma virada, ele conseguiu encurtar a diferença, mas 2 jogos em que o adversário foi dominante sobre o Nets. Então a gente tem um Harden que melhorou, mas ainda oscila muito, ainda não está jogando bem. E eu acho que tudo isso, voltando àquilo que a gente falou na última, né? O prêmio é individual, porém um prêmio ele não é só sobre individualidade, assim, sobre o conjunto e o impacto que a pessoa causa no conjunto. O fato do conjunto do Nets estar performando um pouco abaixo é o que tem feito o Curry ser o primeiro e o Durant ser o segundo. Até porque o Durant estava até muito pouco tempo atrás nessa lista em primeiro, né? A coisa de 3 semanas atrás. E ele estava assim, o Golden State e o Curry veio nessa arrancada bizarra.
E o Brooklyn oscilando muito, como você falou, né? Perdeu com, assim, muito bem perdido pro Suns e pro Golden State. Não é que nem teve reação. Teve reação, mas, cara, os dois foram muito dominantes. E pro Suns perdeu em casa ontem, né? Então, assim, mesmo jogando na sua quadra, com a sua torcida e tudo mais, o Brooklyn parece que tem hora que dá uma desandada ali no caldo e não consegue reagir, né? Mesmo com o Durant. Tinha até alguns momentos em que a própria torcida estava vaiando ali o James Harden pelo alto nível de turnovers que ele está tendo, né? Então, Né? Harden parece que não se encontrou ainda. Não sabe onde ele está jogando. Muito bem. O terceiro nome dessa lista é o atual MVP da temporada, o Briguento, como essa temporada ficou conhecido, né? Como Briguento aí, Nikola Jokic. Por que briguento? Só para um pequeno parênteses, Nikola Jokic se meteu em uma briga com um dos irmãos Morris num jogo entre Clippers e Denver. E essa briga se tornou uma briga pessoal e familiar, até entre os irmãos Morris e os irmãos Jokic. Então, aguardem cena dos próximos capítulos no próximo jogo entre Denver Nuggets e LA Clippers, que muito em breve acontecerá. Mas, voltando ao tema, Nikola Jokic, mano Mixel, faz jus esse terceiro lugar até o momento, essa terceira posição para Nikola Jokic, ou estão botando o nosso querido Joker muito acima do que ele está performando esse ano? Tá no mudo aí, mano Mix. Olha só o mundo remoto, né? Quem nunca fez isso? Eu acho que ele performa em altíssimo nível, né? Acho que quando a gente olha para números, para estatística, ele é impressionante. E até por isso ele ganhou no ano passado e por isso ele está ali. Só que diferente dos dois primeiros que a gente falou, ele joga num time complicadinho, né? É um time bem mais fraco, independente das críticas que a gente possa fazer a Nets, a dizer que o Golden State está indo muito bem, a gente não sabe se é exatamente isso que ele é capaz de entregar e pode cair um pouco depois. Os times são melhores, bem melhores que o time do Nuggets, né? Então, acho que diferente dos outros dois aqui, o Jokic, ele meio que rema sozinho aqui nesse deserto de talento que, vamos dizer assim, é o time do Nuggets. Isso se reflete no atual 10º lugar do time do Nuggets, com uma sequência negativa aqui, né? Deixa eu confirmar aqui. Estamos na casa, acho que, de 5 jogos de derrotas seguidas. 6 jogos de derrotas seguidas. Então, assim, o momento não é bom. E aí eu acho que é difícil acreditar que o Jokic vai se manter nesse patamar até o final da temporada se o Nuggets não melhorar a sua performance. Nesse momento o Nuggets está em 10º. Como o Rafa disse, assim, jamais a NBA vai dar um prêmio de MVP para um cara que fica em 10º, né? Muito, muito, muito provavelmente vai sair de um cara que fique entre os 4 primeiros. E o Nuggets parece que não está conseguindo entregar isso nessa temporada, né? Então, isso dificulta um pouquinho aqui as coisas. Falando de números, como eu falei, ele é impressionante, né? Ele tem uma média de 26,4 pontos, ele pega 13,6 rebotes e ele dá 6,4 assistências, né? São números muito, muito bons, né? Ele entregou mais assistências, por exemplo, porque não vamos falar de rebote, né? Considerando que isso é o que é esperado que ele faça, de certa forma, né? Ele entregou mais assistências do que o Durant e ele entregou quase tantas assistências quanto o Curry, que fez 6,8, ele fez 6,4. E também entrega muito próximo dos dois em pontos. Então, os números dele são, de fato, muito bons. Agora, eu acho que o Nuggets não vai permitir que ele brigue até o fim por esse título de MVP, não. aí, só complementando a questão de time, né, você coloca o Denver um pouco mais abaixo aí, né, quando a gente olha em questão de time, e principalmente em questão de lesões, né? Você tem Michael Porter Jr. com uma lesão nas costas, Jamal Murray numa lesão no joelho, tem aqui Bones Highland, uma lesão no tornozelo.
E assim não dá tanto a condição igual o Nets e o Golden State dão pro Curry e pro Durant a questão do coletivo, né? E aí talvez o Jokic estar mais acima reflete um pouco dele estar carregando o time nas costas sozinho, né? Mas é o que você comentou, até quando que isso vai ser uma verdade, né? O próprio Jokic teve fora por lesão aí em algumas rodadas. Ele ficou, acho que 2 jogos, se não me engano, sem. Ele perdeu Eu um jogo. concordo. Mas eu acho que mesmo com esses caras, esse time está um degrau abaixo dos outros. Então, acho que tudo isso dificulta um pouco a caminhada dele aqui. Eu concordo com vocês. Eu acho que nesse momento o Joker ele tá jogando muita bola, até porque ele precisa, porque senão, assim, não tem Denver. Acho que traçar um paralelo entre leste e oeste é um pouco do que o Embiid vai precisar fazer no Sixers, porque o Sixers sem ele não consegue jogar. E o Denver também, nos jogos em que o Jokic não jogou, cara, foi desastroso, apesar de ter alguns jogadores muito bons. Só um detalhe, Nikola Jokic, apesar de ser pivô, tem quase que a mesma média, o mesmo aproveitamento, desculpa, de bolas de 3 que Kevin Durant. Minto, Kevin Durant não. É do Kevin Durant, desculpa, é isso mesmo. 41% da bola de 3. Eu não estou com essa estatística aqui, mas imagino que ele não tenha muito volume, né? Não, pior que ele tem. São 4,4 bolas tentadas por jogo. Ok. Não é pouco. Por um pivô, são muito. Não, para um pivô é ótimo. E ele acerta quase que 41% aí dessas bolas de 3. Então, ele é um jogador realmente diferenciado. O do Kevin Durant, você falou de volume, são 4,7 tentativas, né? E o Jokic, 4 pontos, alguma coisa 4. 4,4. Exatamente. Então, eu acho que esse impacto que o Jokic tem no time do Denver, ele é absurdo. Eu acho que não só no número, mas para mim a grande beleza desse cara jogando, o grande assim, o que me encanta de ver o Jokic jogar é principalmente a visão de jogo que ele tem. É absurdo o que esse cara consegue fazer em quadra, a visão de jogo, como ele consegue colocar os companheiros dele em posições de finalização muito fáceis e joga muito bem mesmo. Acho que esse é o mais surpreendente do Jokic. Eu acho que agora a gente vai começar a discordar um pouco. Porque o quarto nome dessa lista já são nomes que vêm caminhando, mas acho que são 2 nomes que ainda estão, um deles em aberto, né? Baita regularidade, mas eu acho que a gente tem discussão com outros nomes que também vêm muito bem nessa temporada. Quem está em quarto lugar dessa lista da NBA, Mano Mixel? Você sabe? O cara tá me pulando, poxa. Sacanagem, hein? Desculpe. Você quer falar? Não, tá bem. Você se Foi mal, preparou, cara. Eu sinceramente perdi a conta aqui de quem... Perdendo o bate-volta ping-pong. Hoje o âncora do programa está meio desnorteado. O quarto colocado é ele, a fera grega, Giannis Antetokounmpo, atual campeão da NBA, atual MVP das finais e não há tanto tempo atrás MVP da temporada regular também. Aqui, o que acho que a gente pode dizer, né? Eu acho que estão dando aqui um voto de confiança para ele. Ele tem números, ele tem jogado bem também, mas definitivamente, quando a gente compara o que um time está fazendo com o que ele poderia estar fazendo, o Bucks é um dos times que, por enquanto, apesar de estar mostrando claros sinais de melhora e de subida aí na escalada aí da tabela aí da divisão, ele é um time que está mais longe do que a gente esperava. A gente esperava que ele fosse o primeiro colocado, estivesse brigando pelo primeiro lugar com
com o Nets, e não é isso que está acontecendo até agora, né? E eu acho que apesar do Antetokounmpo estar jogando bem, teve problemas de lesão também, chegou a ficar alguns jogos fora. Certamente, se o Bucks não confirmar essa reação e não continuar subindo aí na escalada, o Antetokounmpo também não vai brigar pelo título. O voto de confiança é para agora. Se ele chegar nessa temporada numa posição próxima das que eles estão no momento, certamente ele não será um dos considerados, né? Então, assim, a gente olhar aqui, ó, posições atualizadas, o Bucks é o quinto. O Bucks tem que, pelo menos, ficar entre os 4 primeiros aqui. E o Bucks já teve, numa grande parte dessa temporada, em 8º, 10º, como a gente disse, ele vem melhorando. Os últimos jogos do Bucks foram vitórias, aí ele tem se aproximado aqui dos primeiros colocados, a diferença é relativamente pequena. Mas o próprio Antetokounmpo ainda é um jogador que a gente sabe que pode entregar mais do que entregou até agora. Pode ser mais decisivo do que foi até agora. E para fechar aqui também com as estatísticas deles, que também são impressionantes, como são as de todos os jogadores dessa lista, ele tem 27,2 pontos por jogo, ele tem 11,7 rebotes por jogo e ele tem 5,9 assistências por jogo. Coisa pra caramba também. Acho que tem até, né, a gente tem falado um pouco, tem tentado chutar um pouco mais de 3 essa temporada, apesar de não ser exatamente o seu principal skill. Para um cara que não batia lance livre até outro dia, tá bom, né? Mas é isso aí, eu acho que é um dos jogadores aí que talvez esteja ganhando um voto de confiança mais com base no que ele já fez em outras temporadas do que com base no que ele está fazendo nesta. Acho que tem um voto de confiança, mas a minha pergunta para Gabriel Spangero o Bucks e o Grêmio estão com um freiozinho de mão puxado depois de ter sido campeão da NBA, dando aquela segurada, porque sabe que o que importa é a pós-temporada, são os playoffs? Ou é apenas o começo de tudo? Cara, eles podem estar até segurando um pouco, mas acho que muito o que aconteceu no começo dessa temporada foram algumas lesões que deixaram o Big Three desfalcado ali também, né? O Drew Holiday ficou fora por um tempo, o Chris Middleton também. E sobre o Antetokounmpo, ele era a posição número 6 do ranking da NBA aqui, do que MVP na semana passada. E aqui uma observação que tem no próprio site, né, do comentário da NBA, por que eles justificaram colocar um pouco? Eu acho que tem muito dessa questão do voto de confiança aí pelo o que ele já fez, mas quando os 3 estão em jogo, os 3 estão em quadra, juntos, jogando bem, o Bucks tem um recorde aí de 7-0. Então, não sei, acho que vai muito da questão dos 3 estarem bem e às vezes não estarem puxando o freio de mão, né, garantindo o seu top 8 ali dos playoffs, mas realmente acho que faz sentido a questão do voto de confiança aí nessa lista. Em comparação com um outro ranking que tem aqui da Hoops Hype, que tem bastante conteúdo sobre a NBA também, Giannis Antetokounmpo também ocupa a 4ª colocação, então os 4 primeiros ainda estão iguais nas 2 comparações. Opa, eu fiquei no mudo. Muito bem. Eu acho que ainda existe um voto de confiança, apesar do Bucks ter retomado muito e muito forte nesses últimos jogos, tem sido dominante. Mas meu principal desconforto com o Antetokounmpo em 4º e com o 5º lugar aqui também, que a gente vai falar, é que eu acho que tem outros jogadores que eu gostaria de falar aqui no final, que para mim estão jogando mais até perto do que se esperava deles e do time onde eles estão posicionados. Eu acho que tem jogadores impactando tanto quanto o Antetokounmpo, porém em times que a gente esperava muito menos e que estão brigando lá nas cabeças das suas conferências. Então, eu concordo que ele é dominante, ele é absurdo, ele tem chutado de 3 essa temporada, assim como a gente falou do Jokic. O Antetokounmpo tem metido bolas de 3 melhor do que ele metia na temporada passada. Cara, ele tá passando mais, esse número de assistências cresceu, não é à toa. Ele está se tornando um jogador mais completo, óbvio, e acho que ele tem tudo para dominar essa liga por muito tempo ainda, né? A gente vai falar de um ex-dinossauro aqui que parece que não vai brigar esse ano. Eu acho que o Giannis tem tudo para
continuar aí um bom tempo na NBA sendo um grande jogador. Mas vamos para o próximo nome dessa lista, um veterano, está na sua quase 20ª temporada de NBA. Ele, Chris Paul, é o 5º colocado dessa lista. Acho que esse aqui, será que merece tudo isso, querido Gabriel Spangler? Não te pulei dessa vez. Olha só. Aqui, a 5ª colocação é a primeira diferença que tem nas duas listas que eu estou comparando aqui. Depois a gente fala do que está na do Hoops Hype aqui. Mas a colocação da semana passada do Chris Paul era a 9ª colocação. E agora pulou para a 5ª, assim, um salto absurdo. Então, acho que vem muito os números em si, talvez em questão de pontos e tudo mais, não são assim absurdos de impressionantes. São aqui 14 pontos por jogo, mas ele tem 10 assistências por jogo, né? Acho que colocando muito a visão de Chris Paul, o que a gente já esperou da temporada passada e o que você espera dele. Mas, assim, acho que essa colocação, a 5ª colocação aqui, foi muito mais em relação ao que o Suns tem feito e essa sequência de 16 vitórias, e olhando o time como um todo, do que quando a gente compara o impacto individualmente, igual o Rafa comentou. Aí, só para colocar, acho que a gente vai falar isso, o Rafa vai comentar disso de alguns outros jogadores, o 5º da Hoops Hype é Jimmy Butler, do Miami Heat. Então, tem essa diferença entre 5º de Jimmy Butler e numa lista que é a 6ª da NBA. Mas a pergunta que eu iria fazer para o Mano Mixel é a sequência do Suns, na sua visão, Mano Mixel, é muito mais em função desse alto desempenho do Chris Paul ou pelo impacto de um outro colega dele de equipe chamado Devin Booker? Eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente falou muito quando a gente comentou a final da NBA do ano passado, né? Da temporada passada, ainda nesse ano. Que o Suns é um time de conjunto, né? O Suns tem um time mais nivelado do que era, por exemplo, o time do Bucks, do que é o time do Bucks. Um time que joga muito bem junto, que se acha muito bem, que se conhece bem, que tem um modo de jogar bem formatado. Inclusive, até o Suns se acertar, até o Bucks se acertar na marcação, o Suns conseguiu levar muita vantagem exatamente com rotacionando, provocando os mismatches que ele queria provocar, enfim. E eu acho que o Suns continua sendo esse time. É um time excelente. E eu acho que o Devin Booker é o jogador que mais aparece, porque ele tem um estilo de jogo de meter muita bola de 3, de fazer muito ponto, enfim, de ser um jogador incisivo. Mas o Chris Paul é um tipo de jogador que está entre os que eu mais gosto na NBA, que é aquele famoso armador discreto. Totalmente diferente, por exemplo, do Stephen Curry. E aí, putz, o Chris Paul, ele é um cara que, quando a gente olha para as médias de pontos dele, ele não tem muita média de pontos, mas ele é um dos jogadores que mais deu assistência na história da NBA, um dos jogadores mais consistentes nesse sentido. Ele é um dos jogadores que mais rouba a bola, né, na história da NBA, nos rankings, ele tem um desempenho espetacular. Então, assim, ele é um cara muito importante, né? Ele é um famoso ball handler, né? Ele faz a bola girar, ele faz a bola andar de um lado para o outro. Às vezes ele não dá assistência, mas ele é importante para o time construir a jogada. Então, eu acho que, assim, é um jogador que tem um estilo de jogo muito, muito legal, eu gosto muito, mas é um cara que não aparece tanto, porque não é ele, geralmente, que está ali fazendo a jogada decisiva, né? Um outro cara que historicamente fez isso, que também é um cara que, na minha opinião, é menos reconhecido do que merecia, é o John Stockton, do Utah, nos anos 90, que também era um armadorzaço. Até hoje, se não me engano, líder do ranking de bolas roubadas e de assistência. E ele é um cara que, putz, cita um monte de outros armadores na frente dele, que eu acho que não jogaram mais do que ele, só que apareciam mais do que ele por conta dessas características. E para mim o Chris Paul é a mesma coisa. Então, assim, eu não sei se quinto, mas eu acho que o Chris Paul jogar o que ele joga aos 37 anos, cara, é muito impressionante. É muito impressionante, é uma carreira muito impressionante. E eu diria até aqui que, já que o meu Houston não vai chegar mesmo, apesar que, ó, detalhe, Houston, nova sensação aqui da NBA, 2 vitórias seguidas. Nos aguardem, vamos chegar aí para Gabriel chegou.
Houston chegou. Mas, enfim, já que o Houston provavelmente não vai em lugar nenhum, eu diria que se eu pudesse ter um time que eu declararia torcida aqui, muito por conta do Chris Paul, é o Suns. Eu gostaria que o Suns conseguisse esse ano, que o Suns não conseguiu temporada passada, que é lograr êxito aí numa final de NBA, seria o primeiro título do Phoenix Suns e o primeiro e provavelmente o único título da carreira do Chris Paul, que já está aí na sua 17ª temporada. Então, eu gosto dele e eu defendo ele aqui nessa lista, Rafael Medeiros. Muito bem. Não, argumentação precisa, perfeita e espetacular. E até aí, já que terminamos o nosso top 5, já fazendo a comparação com outro veterano, né? Eu acho que esse ponto que você falou é super importante. O Chris Paul jogando em alto nível, conduzindo o time à segunda melhor campanha do Oeste, no alto dos seus 37 anos, 17ª temporada, quando a gente olha um pouco mais para baixo na conferência, a gente olha LeBron James. LeBron James com praticamente a mesma idade, o mesmo número de temporadas jogadas, e que esse ano parece que não é o mesmo LeBron de temporadas passadas, né? Acho que... Mas ele está liderando o tá ranking de cotoveladas nas estatísticas. Dizem por aí. Muito bom. Ele não está nem no top 15, né? A gente tem até a lista com detalhamento aqui até o top 10. Top 15 também não aparece o LeBron James, né? E talvez muito a diferença seria, igual o Chris Paul vai no auge, na idade, jogar em alto nível, é em relação ao coletivo do time, né? O LeBron James tem um impacto absurdo, só que o time não está entrosado ao nível de Phoenix Suns comparativamente, né? Acho que isso pode estar deixando muito a desejar, além de LeBron James ter ficado alguns jogos também parado aí por causa de lesão, né? Mas também não está no top 15 ainda. Muito bem. Pode falar. Só um parênteses, né? Eu acho que o LeBron sofre de novo com um time que está desajustado. E um time que perdeu ontem, né, Rafa, para sua alegria, para o Kings, né? Anteontem, boa. E um time que perde para o Kings não é um time que dá para a gente falar que o MVP está jogando lá, né? Caraca, vingança daquele título roubado do Lakers. Rapidamente, para encerrarmos esse nosso episódio dos MVPs, Mano Mixel, sua menção honrosa ou aquele jogador que não está nesse top 5, mas você espera que esteja muito em breve e pode concorrer ainda dentro desse prêmio de MVP? Cara, minha menção honrosa vai, para minha opinião, para um cara que está fazendo um papel muito importante no time dele, só que como o time não é tudo isso, mas é um dos times mais... a portuguesa da NBA, para quem gosta de futebol, né? Aquele time ali que tem uma certa simpatia, mas todo mundo acha que não vai em lugar nenhum e tal, né? Que é o Los Angeles Clippers, né? Então, minha menção honrosa vai para Paul George, que sem Kawhi, ele está carregando um time que é bastante limitado, né? Quando a gente... vamos sem ser o Paul George, né? Ou o pivô é o Zubat, que não é aquele pivôzão, ou melhor, até é aquele pivôzão tradicional, mas não é talvez o pivôzão que a NBA demanda hoje. Reg Jackson, que não é aquele armador, assim, tem seus bons momentos, mas pá, Eric Bledsoe, enfim, uma galera ali que, putz, não é que eles são... Catadão do Clippers. Um catadão. E o Paul George tá levando esse time aqui, eu tô na dúvida agora se eles são em quinto ou quarto, tá levando esse time para um resultado muito honroso. E que faz a gente pensar que se eles devem chegar ao playoff, talvez cheguem ao playoff com o mando de campo, se nesse momento o Kawhi também estiver por lá, se o Kawhi voltar, será que Paul George mais Kawhi, tem o Ibaka, que também ainda está lá com seus problemas de lesão, que também não sabe como vai voltar, enfim, quanto vai conseguir performar, até já jogou essa temporada, se eu não me engano, mas enfim, ainda não firmou o pé, ou a mão, no caso. O que esse time pode fazer? Então, para mim, menção honrosa Paul George, e eu falaria aqui também de um cara que você já citou, Rafa Medeiros, Devin Booker, porque eu acho que o sucesso do Suns passa por ele também, tanto quanto pelo Chris Paul. Monstruoso. Rapidinho aqui, só comentando também, acho que, não sei se dá tempo, menção honrosa para um jogador que falaram que seria a pior troca da off-season, né? E o impacto de DeMar DeRozan no Chicago Bulls, que tem sido aí absurdo. O time se entrou
Bom, e para a minha menção honrosa fica para um jogador que foi nomeado como uma das possíveis piores trocas aí na off-season, que é o impacto que DeMar DeRozan está tendo no Chicago Bulls, que foi um dos times que mais se movimentou aí na parte da off-season, né? Ficava muita dúvida do quanto tempo demoraria para esse time se entrosar, e se entrosou rápido, está brigando no top 3 da Conferência Leste, se eu não me engano é o terceiro hoje, e o impacto de DeMar DeRozan está sendo assim, muito visível, entregando aqui aí só um pouco de números: 25,8 pontos por jogo, 5,2 rebotes e 4 assistências. Então, fica a menção honrosa para ele, DeMar DeRozan. Muito bem. Eu tenho duas menções honrosas. A primeira que é um cara que está na lista do top 10 da NBA, que é o Jimmy Butler. Eu acho que ele tem sido super há muito tempo, né? Já praticamente 3 temporadas aí pelo Miami Heat, jogando em alto nível, sendo um baita defensor, NBA All Defensive Team, marcando mais de 20 pontos de média por jogo, um cara super decisivo, super clutch, e que tem um impacto absurdo na produção desse Miami Heat. Eu acho que ele pode sim brigar. O Miami Heat hoje é o segundo colocado da Conferência Leste já. E a gente viu muita gente na pré-temporada falando que esse Miami não ia se ajustar e que não ia brigar tão alto. Eu acho que, para mim, eu já tinha essa convicção antes mesmo da temporada começar. Para mim, é um time fortíssimo e a força desse time passa pelo Butler. E o meu segundo nome, que também é um cara que algumas temporadas ele já é muito impactante em termos de ponto, e essa temporada eu acho que ele está com um time melhor, com companheiros de equipe melhores e crescendo de produção, chama-se Bradley Beal. Acho que o Bradley Beal no Wizards, cara, sempre foi um cara extremamente dominante, brigou com o Curry ano passado para ser o cestinha na NBA. Esse ano ele não está com uma pontuação tão espetacular, porque está dividindo mais o jogo, pontuando um pouco menos, passando mais a bola. E o Wizards vem muito bem essa temporada aí, brigando nas 4 melhores posições do leste. Eu acho que se o Wizards continuar na tocada que está, e eu acho que tem tudo para continuar, apesar de não ser, na minha visão, favorito para ganhar dos grandes times da NBA, dos grandes contenders, mas vai ganhar os jogos contra times inferiores a eles, isso é fato. Eu acho que o Beal tem sim chance aí de brigar por esse título de MVP. É um cara que eu gosto muito, apesar de suas loucuras meio Kyrie Irving, às vezes em declarações polêmicas, mas, cara, ele é espetacular jogando e tem trazido muito impacto aí nesse Wizards há muito tempo. É isso, encerramos o nosso episódio. Mais algum ponto, queridos amigos, sobre a lista? Sobre a lista, não, eu só queria corrigir uma informação que eu coloquei em terceiro lugar. Chicago Bulls está em quarto hoje. E o Washington Wizards terceiro. Perfeito. O Bulls perdeu ontem para o Miami Heat, né? E o Bulls perdeu E o Wizards ganhou do Mavs, né? E o Bulls perdeu também para o atual time sensação da NBA, que é o Houston. Cara, o Houston, meu amigo, se prepare, esse time em alguns anos vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Jovem, na minha visão, vai dar bastante trabalho aí para outros times. Muito bem. Não tivemos resuminho da semana essa semana. Algum destaque do que aconteceu nessa semana, querida dupla de inebriantes basquetebolistas? Eu acho que o que a gente pode discutir e só comentar sobre aquela briga entre LeBron James e Isaiah Stewart lá do Detroit Pistons, que hoje tem o Round 2 aí, hoje dia 28, tem Lakers e Pistons de novo. Vamos ver como é que os dois vão se portar. O Stewart joga, porque ele tomou 2 jogos. Joga. Né? Não, ele tomou suspensão de 2 jogos, mas ele já voltou no jogo anterior, que agora eu não lembro contra quem foi. Mas ele já joga de novo. Para quem não viu, não lembra, foi uma bela de uma cotovelada que o LeBron deu na sobrancelha de Isaiah Stewart, que saiu sangrando.
Assim, na minha visão, não, os dois lados foram errados, né? Acho que não sei se foi a questão do LeBron James, parece muito proposital, mas a reação do Stewart também naquela perseguição ali também não é adequado, né, cara? Eu acho que o LeBron ele está sendo afetado pelo momento difícil do Lakers. Assim, eu acho Sim. que não foi por querer. O que eu acho que não foi por querer ali? Tá, eu não quis dar uma cotovelada no seu supercílio e arrebentar a sua cara, até porque isso prejudica mais a mim do que a você, de certa forma. Exato. Mas num momento de cabeça quente ali, de irritação, eu acho que ele quis jogar o braço ali, talvez sem a intenção de causar tanto estrago, o que é reprovável, bastante reprovável. E, obviamente, a reação também é bastante reprovável, né? Aquele papelão de ficar correndo atrás do cara ali na quadra, enfim. Os dois eram um péssimo exemplo de espírito esportivo. Agora, sinceramente, minha opinião, acho que a NBA foi muito fraca com o LeBron James na punição. Na minha visão, não diferenciou nada ter dado 2 jogos pro... Assim, por que deu 2 jogos pro Stewart e deu 1 pro LeBron? Tinha que ser igual. Tinha que ser igual. A justificativa da NBA foi que o impacto do Stewart gerou mais aquele tumulto do que o LeBron James, mas também concordo que deveria ser no mínimo igual. Mas nada daquilo teria acontecido se não tivesse tido a cotovelada. Cara, assim, quem não assistiu, assista um documentário do Netflix que chama Malice at the Palace. Ela conta a história da briga entre o Detroit Pistons e o Indiana Pacers na antiga casa dos Pistons, que era o Palace of Auburn Hill. E, cara, nada disso teria acontecido se o Ron Artest não tivesse começado uma briga. Então, assim, todo mundo foi punido, todo mundo foi extremamente punido naquele episódio. Aqui é a mesma coisa, cara. Eu não sei se... Na minha visão, ele atinge o Isaiah Stewart muito de forte. Ele olha, ele vê o posicionamento, ele vê como ele vai atingir. Eu achei, assim, para o calibre do LeBron James, uma atitude extremamente junior. Sim. Eu não sei se talvez o Isaiah Stewart pensa e passou pela cabeça dele, pô, eu sou o Detroit Pistons, eu estou na era de bad boys e querendo que bad boys eram aqueles caras que davam porrada, né? Mas quando você vê a questão, a época, né, lá no final dos anos 80, os bad boys faziam isso, mas eles sempre eram os mais frios na briga. Eles nunca perdiam a cabeça. Assim, eles faziam isso com o adversário. A reação do Isaiah Stewart era uma reação esperada do adversário do Bad Boys, não do próprio Bad Boys. Pensando nessa época, a reação do Isaiah Stewart é a reação do New York Knicks, que também era um time extremamente agressivo, extremamente... Exato. Mas não tinha a mesma capacidade mental que o Detroit Pistons tinha na época. Fato. Pixel, seu destaque aí dessa semana concorrida de NBA. Olha, eu diria que, primeiro destaque positivo, Suns e Warriors continuam suas caminhadas firmes e fortes aí como os 2 melhores times da NBA até o presente momento. Então, os 2 times aí de parabéns. Lakers, para além da questão da briga, continua oscilando muito, tendo bastante dificuldade. Houston ganhou 2 partidas seguidas, e aí, como eu falei, estamos subindo na tabela, nos aguardem aí no play-in. E para fechar, é um lembrete que desta segunda para essa terça-feira, na madrugada de segunda para terça-feira, meia-noite, horário de Brasília, tem Phoenix Suns e Golden State Warriors aqui, já no dia 1º de dezembro, jogo das 2 melhores campanhas da NBA. Aguardem, vai ser legal de ver. Excelente lembrança. Meu destaque dessa semana não podia ser diferente, foi o massacre no Staples Center, a vitória do Sacramento Kings na 3ª prorrogação em cima do Lakers, com um destaque especial para ele. Foi quase uma lei do ex que não aconteceu. Buddy Hield matou o jogo com bolas de 3 de muita longa distância, e para quem não sabe, o Lakers quase contratou Buddy Hield nessa janela da off-season. Logo no comecinho da janela de off-season ali, ia rolar uma troca no meio do draft envolvendo o Buddy Hield e o Lakers, e não aconteceu. E Buddy Hield falou: não me quis,
agora vai pagar caro. Toma aí. Então, meu destaque especialíssimo. O King subiu também, está em 11º, já quase brigando ali pelo play-in. Se Deus quiser, esse ano, pô, vamos tentar ir para o play-in e tirar essa zica, até porque o West está aberto pra caramba. Então, esse é meu destaque dessa semana. Meus amigos, este foi mais um episódio do seu, do meu, do nosso Ed 3. Fiquem atentos. Essa semana tem muita novidade. A gente soltou a enquete lá no nosso Instagram. Vamos fazer a camisetinha da Ed 3. Muitas pessoas toparam, por que não? Então, vamos montar a nossa camisetinha. Em breve você vai poder adquirir a sua camisetinha deste podcast. E teremos mais novidades ainda das organizações Ed 3 essa semana. Preparem-se para dar muita, muita risada. É isso. Fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, até mais.